Existe um tipo de tristeza que não vem de perdas, não vem de fracassos nem de dores explícitas. É um cansaço de carregar um eu que não é seu, de interpretar um personagem escrito e feito para agradar os outros. A gente nasce e antes mesmo de abrir os olhos, o mundo já decidiu seu nome, seu futuro e tudo que você deveria ser, o que é certo, o que é bonito, o que é bom. Você entra em cena e já tem um roteiro em mãos. Seu papel é se adaptar, sorrir, seguir a fila, sem reclamar. E se você tenta sair da linha, vem o medo, a culpa, o julgamento. Mas Nietzsche diria que esse é o começo do seu fim, quando você nega aquilo que sente, aquilo que deseja, aquilo que vibra nas profundezas do seu corpo, você nega a própria vida. Você tranca a sua vontade de potência numa cela escura. E quando isso acontece, uma coisa é certa, o ressentimento chega, e ele corrói devagar a sua vontade de viver. A pergunta que você precisa se fazer agora é simples e profunda. E se o maior erro da sua vida for ter tentado agradar os outros o tempo todo, em vez de agradar a si mesmo? Nietzsche nos ensina que viver com autenticidade não é apenas desejável, é necessário, porque viver como os outros querem pode até parecer mais fácil, mas no fim é a maneira mais rápida de desaparecer dentro de si mesmo. Desde cedo somos domesticados. Não pela violência, mas pelos elogios, pelo medo de decepcionar, pelo vício em ser aceito. A escola diz o que é sucesso, a família diz o que é carreira de verdade. A sociedade diz quem você deve amar, como deve se vestir, o que deve sonhar. E você aprende rápido que, se quiser amor, vai precisar obedecer. Mas Nietzsche enxergou isso com uma clareza brutal. Para ele, essa vontade de se encaixar em padrões e seguir a moral do rebanho não é inocência, é a negação da possibilidade de uma vida autêntica e única. Porque todo ser vivo carrega em si uma energia vital, um instinto selvagem de expansão. Ele chamou isso de vontade de potência, o desejo de crescer, de romper limites, de expressar o que você realmente é. Mas essa vontade, quando é constantemente sufocada pelas regras, pelos nãos, pelas máscaras, acaba adoecendo e deixando aos poucos de existir. Ela vira raiva contida, vira ressentimento. Nietzsche via isso nas pessoas. Gente frustrada por dentro, mas sorrindo por fora. Gente que abandonou o próprio eu para caber na expectativa dos outros. E o pior, quanto mais você se nega, mais você se torna refém das migalhas de aprovação. Você não vive, você se representa. E quando isso acontece, nasce o grande sintoma da moral fraca, a culpa, o medo e a eterna sensação de que você está devendo algo, mesmo quando faz tudo que a sociedade considera ser o correto. Nietzsche chamaria isso de degenerescência da vida, porque onde deveria haver criação, há submissão. Onde deveria haver potência, há passividade. Onde deveria haver um indivíduo, há apenas uma sombra. Se você sente esse incômodo, esse desconforto que não tem nome, talvez seja a sua potência gritando: "Ei, você não foi feito para agradar, você foi feito para viver." Existe dentro de você uma força, e não, ela não nasceu do seu eu racional. Não é uma ideia, não é um plano de carreira, não é algo que você sequer escolheu. Ela não foi ensinada por ninguém, não veio da escola, da igreja ou da internet. Ela simplesmente está aí, desde antes de você saber falar. Nietzsche chamou essa força de vontade de potência, o impulso orgânico, instinto, pulsante, um movimento de dentro para fora. A força que quer crescer, se expandir, criar, se expressar, ser. E aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca chega nem perto de viver isso, porque desde o início essa vontade é abafada, enquadrada. Você quer dançar, mas te dizem para sentar. Você quer criar, mas te ensinam a obedecer. Você quer se jogar na vida, mas te fazem ter medo. Essa vontade não pergunta se vai ser aceita. Ela não se preocupa em agradar. Ela só quer viver de forma verdadeira. E essa talvez seja uma das ideias mais mal compreendidas da história da filosofia. Porque quando as pessoas ouvem potência, pensam logo em ambição, poder, dominação. Mas Nietzsche estava falando de algo muito mais íntimo, muito mais verdadeiro. Vontade de potência é o impulso mais essencial da vida. É o instinto que faz uma semente furar a terra para virar árvore. É o que faz uma criança gritar, dançar, sonhar alto, sem medo do ridículo. É o que faz você querer criar algo novo, ir além.
experimentar o mundo. É o desejo profundo de ser o que você é e de se tornar o que você ainda não foi. Só que aí vem o mundo, vem a sociedade, vem a escola, vem a família com as melhores das intenções. E todos te dizem de maneiras diferentes. Não é bem assim, é melhor não, isso não dá futuro, você está sonhando demais, e então você para. Você começa a trocar sua vontade por prudência, sua intuição por medo, sua potência por conveniência. E o mais cruel? A vontade de potência não desaparece. Ela se reprime, se recalcula, se contorce e vira outra coisa. Nietzsche enxergava com clareza que esse sufocamento gera sintomas, e o principal deles é o ressentimento. Aquela raiva silenciosa de quem se tornou alguém que não queria ser. Essa vontade, quando não pode se expressar, vira sabotagem, vira doença, vira culpa, vira ódio de si e dos outros. Aquela raiva mal explicada, a frustração sem nome, o vazio no peito mesmo quando tudo parece estar bem. Porque, no fundo, o que machuca não é só a vida que você tem, é a vida que você queria ter tido e deixou para depois. Nietzsche acreditava que o ser humano autêntico é aquele que não se contenta em existir. Ele quer afirmar a própria existência, quer criar seu próprio caminho, quer se tornar quem ele sabe que pode ser. E aqui vai a verdade difícil que você precisa ouvir. Se você não está se tornando quem você deveria ser, então está vivendo a vida de outra pessoa. E nenhum elogio, aplauso ou curtida vai preencher esse buraco. E o mais louco disso tudo é que do lado de fora tá tudo certo. Você ganha elogios, as pessoas dizem que você é tão bom, tão educado, tão esforçado, mas por dentro você sente que algo está errado, profundamente errado. Porque você sabe, lá no fundo você sabe, que está traindo a si mesmo. É como viver trancado. O corpo está aqui, mas a alma está sufocada, batendo nas paredes. E quanto mais você se adapta, mais distante você fica de si. Mais você se perde no jogo de agradar aos outros. Mais você vira uma cópia genérica de expectativas alheias. Nietzsche acreditava que trair sua vontade de potência é o caminho mais rápido para adoecer. Não só no corpo, mas na alma, na mente. Você adoece de tédio, de conformismo, de medo de desapontar quem nunca te entendeu. E talvez por isso Nietzsche falava tanto sobre o super-homem, essa figura simbólica que não vive como o rebanho, que não pede permissão para existir, que não negocia a própria verdade. Ser você mesmo não é egoísmo, é dever, é responsabilidade com a vida que pulsa dentro de você. No fim, a pergunta é simples. Você está se tornando quem nasceu para ser ou está se moldando para agradar quem nunca vai te entender de verdade? Agora, vamos entender por que a sociedade valoriza tanto a obediência, aquilo que Nietzsche chamou de moral do rebanho, um sistema de valores criados para manter você sob controle e longe de si mesmo. Sempre existiu uma força invisível que te empurra para ser igual a todo mundo. Não é conspiração, não é acidente, é design, é arquitetura social. Nietzsche chamou isso de moral do rebanho, um sistema que transforma seres únicos em peças substituíveis, que te ensina que ser comum é ser bom, que ser diferente é perigoso. E por que isso? Porque os rebanhos são previsíveis, os rebanhos são controláveis, são seguros para aqueles que pastoreiam o rebanho. Você sente o rebanho desde cedo, na escola que punha a criatividade, mas recompensa a repetição, no trabalho que valoriza quem não questiona. A moral de rebanho não é sutil quando você aprende a enxergá-la. Ela diz com todas as letras: seja como todos, pense como todos, sonhe o que é permitido sonhar. E o pior, ela vem disfarçada de virtude. Te dizem que é humildade não confiar nos seus instintos, que é realismo abandonar seus sonhos, que é maturidade aceitar uma vida que não te pertence. Nietzsche percebeu algo assustador. Essa moral não foi criada para te fazer prosperar, foi criada para te domesticar, para te tornar previsível. E o mecanismo é perfeito, porque ele faz você acreditar que a gaiola é o céu, que as correntes são proteção. A moral do rebanho te separa de você mesmo através da culpa, da vergonha, do medo do julgamento. Não à toa, Nietzsche identificou na tradição judaico-cristã, com sua ênfase no pecado e na culpa, uma das mais poderosas fontes dessa moral que enfraquece o indivíduo. O indivíduo forte, autêntico, é sempre o herege, sempre o problema, sempre o que precisa ser consertado. Porque indivíduos que pensam por si mesmos são imprevisíveis, são criativos, são perigosos para qualquer sistema que depende da obediência cega. A moral do rebanho é confortável, você não precisa decidir. Não precisa arriscar, não precisa sentir o peso da própria existência. Você só precisa seguir. Mas, como diria Nietzsche, esse conforto tem um preço, a sua alma. O que ele percebeu foi brutal. A maioria das pessoas troca sua autenticidade por aceitação.
sua potência por segurança. E o mais prejudicial disso tudo? Você passa a vida toda dizendo sim aos outros, mas no final descobrir que disse não a si mesmo em cada esquina. Ele entendia que a moralidade do rebanho não é apenas um conjunto de regras, é uma anestesia existencial, uma forma de fugir da responsabilidade de criar seus próprios valores, de decidir quem você é, porque é muito mais fácil seguir do que criar, é muito mais seguro obedecer do que questionar, é muito menos assustador ser normal do que ser você mesmo. Mas, no fim das contas, essa segurança é uma ilusão que cobra juros. O preço é sua força vital, sua criatividade, sua capacidade de olhar nos olhos da vida e dizer: esta sou eu, esta é a minha marca no mundo. A pergunta que Nietzsche nos faz é simples e devastadora. Você quer ser aceito pelo rebanho ou quer ser fiel a si mesmo? Porque você não pode ter os dois. Nunca pôde. Imagine que numa noite comum, enquanto você descansa, um demônio se aproxima da sua cama. E esse demônio sussurra: esta vida que você vive agora, cada detalhe, cada escolha, cada momento, você terá que vivê-la novamente. Não uma vez, não duas, mas infinitas vezes. Exatamente do mesmo jeito. Cada segundo desperdiçado, cada covardia, cada vez que você se calou quando deveria ter falado. Tudo voltará, eternamente. Essa é a ideia do eterno retorno de Nietzsche. Não uma teoria cosmológica, mas uma tese existencial. Um espelho impiedoso que pergunta: se você tivesse que viver esta mesma vida, exatamente como ela é, para sempre, o que mudaria hoje? É talvez o pensamento mais pesado da filosofia, o mais insuportável, porque ele remove toda escapatória, toda desculpa, todo depois eu faço. Se cada momento fosse eterno, você viveria como está vivendo agora? Nietzsche sabia que poucos suportariam esse pensamento, porque o eterno retorno expõe nossa covardia diária. Cada vez que dizemos sim quando queremos dizer não, cada vez que nos silenciamos por medo, cada vez que adiamos nossos sonhos. A vida autêntica, a única que vale a pena ser repetida eternamente, é aquela que você age como se cada escolha fosse definitiva, como se cada momento fosse ser gravado para sempre. Não por medo do inferno, não por esperança de céu, mas por amor à própria vida. Isso exige coragem, uma coragem quase impossível em um mundo que recompensa a conformidade e pune a autenticidade. Mas é uma coragem que Nietzsche via como necessária, vital. A coragem de olhar para dentro e dizer: este sou eu, com minhas contradições, com meus abismos, com meus impulsos que não cabem em nenhuma caixa moral. O eterno retorno é o martelo filosófico que quebra o que Nietzsche chamou de tábuas de valores, aquelas leis morais gravadas em pedra que dizem como você deve viver, amar, sonhar, existir. Porque quando você aceita que cada momento voltará eternamente, você se torna responsável. Cada segundo importa. Cada escolha tem peso cósmico. Você para de viver pela validação dos outros. Você para de adiar sua vida. Você para de fugir de si mesmo e começa a criar sua própria tábua de valores. Começa a dizer sim à vida. Não como um cordeiro que segue, mas como um leão que escolhe. Talvez por isso, Nietzsche escreveu que tornar-se quem se é a tarefa mais difícil que existe, porque requer que você dance na beira do abismo, que você abrace a vida, com toda a sua dor, todo o seu caos. O eterno retorno não é uma doutrina para te fazer sentir culpa. É um desafio para te fazer viver de verdade. Aqui e agora, como se cada momento fosse seu último e seu eterno. Nietzsche sabia que ser autêntico não é fácil nem confortável. É um trabalho artesanal sobre si mesmo. Uma guerra contra forças poderosas, dentro e fora de você. Porque o mundo não quer que você seja você mesmo. O mundo quer que você seja útil, que você seja dócil, que você seja igual. Mas no meio desse campo de batalha, existe uma liberdade que poucos experimentam. A liberdade de dizer: eu sou isso aqui, sem pedir desculpas. Não é sobre rebeldia adolescente, nem sobre negar tudo só para se sentir diferente. É sobre honestidade existencial, sobre integridade, sobre viver de acordo com o que vibra dentro de você, mesmo quando dói, mesmo quando custa. O caminho para tornar-se quem se é passa por 3 movimentos que Nietzsche descreveu na sua obra. Primeiro, você precisa ser Camilo, carregar o peso da tradição, estudar, entender o que veio antes. Sem isso, você não tem base para criar nada novo. Depois você precisa ser leão, ter a coragem de rugir para o que não te serve mais, derrubar os ídolos falsos. Mas o estágio final, o mais raro, é tornar-se criança, capaz de dizer um sim sagrado à vida.
de criar novos valores, de brincar com seriedade no grande jogo da existência. A maioria para no camelo, carrega fardos a vida inteira sem questionar. Alguns chegam ao leão, sabem o que não querem, mas não sabem criar o que querem. Pouquíssimas alcançam a criança, a capacidade de criar a partir do zero, sem ressentimento. Nietzsche não estava pregando egoísmo ou narcisismo. Ele entendia que um mundo de indivíduos autênticos seria um mundo mais honesto, mais criativo, mais vivo. Porque quando você deixa de viver pela aprovação dos outros, você para de precisar que os outros vivam pela sua aprovação. A autenticidade gera liberdade, não só para você, mas para todos ao seu redor. E talvez o mais importante que Nietzsche nos ensinou seja: a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma obra a ser criada. E você é o artista, o material e a obra, tudo ao mesmo tempo. No fim das contas, a pergunta que nos persegue não é se estamos sendo bons o suficiente pelos padrões dos outros, é se estamos sendo verdadeiros o suficiente pelos nossos próprios padrões. Nietzsche nos desafia com uma verdade difícil, mas libertadora. Você pode agradar aos outros e trair a si mesmo, ou pode ser fiel a si mesmo e descobrir que quem realmente importa vai te amar não apesar disso, mas por causa disso. A escolha, como sempre, é sua.